Olá, pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo aqui no Coisas da Vida. É uma alegria poder receber você aqui. O meu nome é Aloísio Alves. Eu trabalho essencialmente com questões familiares, terapia de casal, sexualidade, orientação para profissão, carreira profissional e negócios. Também tenho uma carreira paralela que é na universidade, onde pesquiso a área de educação médica e também oriento estudantes universitários. Portanto, a minha vida tem sido o tempo todo, e eu adoro fazer isso, apoiar pessoas. Então não é algo que nasceu assim de repente, não. Mas aí da metade da minha vida eu venho fazendo esse trabalho de orientar as pessoas e também na parte aí ligada à terapia, à psicanálise e vários métodos, sendo que o método sistêmico tem sido assim o carro-chefe do meu trabalho. Eu adoro, como disse, fazer isso aqui. E eu quero pedir a você que se você não se inscreveu no canal, não fica esperando não. Já se inscreve agora, também toca o sininho para você ser avisada e avisado aí dos próximos episódios. E por que eu criei aqui o Coisas da Vida? Eu criei o Coisas da Vida para ter um espaço de dialogar com você. Até porque nas terapias de grupo, nos intervalos, depois no final dos grupos terapêuticos, todo mundo precisa ir embora, não é verdade? Eu também. Então não fica nenhum tempo para a gente poder conversar. No consultório e também nos atendimentos online, o tempo é dedicado exatamente ao processo terapêutico. Então muitas vezes fica faltando um espaço para a gente dialogar. E eu quero então dizer para você que o Coisas da Vida, ele foi feito para isso, para você deixar aqui, ó, seus comentários, suas perguntas, suas sugestões. Aproveita para digitar aí. E se você gosta dessas temáticas que eu desenvolvo aqui no Coisas da Vida, dá aí um joinha, dá um like para ajudar o nosso canal a crescer. E se você quer ajudar mesmo aqui, por favor, compartilha esse vídeo com outras pessoas, peça aos seus amigos para se inscreverem aqui, porque o crescimento aqui do canal é um crescimento real. Nós não compramos seguidores aqui, nós simplesmente convidamos as pessoas. Eu estou precisando muito da sua ajuda para que nós possamos atingir aí um número de inscritos maior, para ter um diálogo também mais abrangente, ok? Eu pensei em trazer para você hoje um tema que eu tenho me debruçado sobre ele já há alguns anos, e que é a questão da morte. E nos últimos dias eu li um artigo de uma médica inglesa e eu vou compartilhar com você que a partir do que ela publicou, também as minhas constatações e as minhas ideias. Eu quero dizer para você que tudo que eu compartilho aqui, que eu trago como provocação para conversar no Coisas da Vida, tem a ver com a vida real, tem a ver com aquilo que eu faço no meu dia a dia. Então, essa questão é muito importante para todos nós, porque eu vejo nos atendimentos lá no consultório, nos atendimentos online e nos grupos terapêuticos, que boa parte das pessoas ainda tem muita dificuldade até para falar, para conversar sobre o tema morte. E hoje eu quero começar aqui uma série, que na verdade vão ser apenas 2 aulas, ou seja, 2 episódios em que eu vou trabalhar esse tema sobre a morte. E eu coloquei como título aqui o seguinte, A Morte no século XXI. Aí você pode pensar assim e me perguntar, poxa, Aloísio, a morte de agora, no século XXI, é diferente da morte, por exemplo, no século passado? Sim, é muito diferente quando eu falo no aspecto cultural. Porque é claro, gente, que o objetivo meu aqui nesse vídeo de hoje não é trazer para você uma ideia falsa sobre a morte. Não, a morte é algo muito triste, é algo que causa muitos problemas emocionais para quem fica. A morte e a própria consciência da morte
é algo realmente que é muito forte para todos nós e para mim também não é diferente, entendeu? Não é porque estou trazendo aqui hoje esse tema da morte e vou continuar no próximo vídeo, é que eu também não tenha aí as minhas próprias dificuldades para lidar, não com o tema morte em si, mas com tudo aquilo que deriva da questão da morte. E eu atendo muita gente, principalmente agora no período da pandemia, pessoas que perderam aí entes queridos, familiares, e a gente sabe que é muito triste. E é claro que eu já perdi muitas pessoas da minha família, que são pessoas muito queridas para mim e para o meu coração. Então não é algo que eu vou dizer para você assim, ah, é fácil. Não. Deixa eu ajustar um pouco essa câmera aqui. Ah, agora ficou melhor. Então, pessoal, eu coloquei como título, então, a morte no século 21. Porque uma coisa é a morte clínica, a morte corporal, a outra é a cultura que se tem sobre a morte, né? De acordo com cada cultura, cada costume, cada lugar, você vai encontrar aí uma abordagem, uma maneira, uma visão da própria morte. Eu até deixei alguns tópicos aqui anotados para que eu não me desviasse do assunto, né? Então, como disse para vocês, eu estive lendo um material publicado aqui no periódico médico, que é um dos científicos, né, que é um dos mais respeitados no mundo, que é o The Lancet. E The Lancet é um periódico científico, né? Então ali a médica que trabalha com saúde pública, trabalha em instituições públicas na Europa, né, na Inglaterra, ela se chama Libby Solnow. E a Libby Solnow, ela vem trazendo aí algumas inquietações, algumas questões sobre a morte, e desde que ela era estudante de medicina e que ela tomou contato com os ensinamentos, com os estudos aí ligados aos cuidados paliativos, ela então se aprofundou bastante, viajou para vários lugares, procurou conhecer outras culturas. Então, o seguinte, o que a gente observa a partir do artigo que a doutora Libby publicou, ela não publicou sozinha, ela é a autora principal. Depois eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser acessar o artigo e ler na totalidade. Então não foi só ela, mas ela é a autora principal, né? Então, o que que a gente percebe, e eu percebo com muita tranquilidade, você também, mas a minha facilidade é porque quem me conhece sabe que eu já trabalhei aí 11 anos em hospital de alta complexidade e eu dialogava o tempo todo com todas as especialidades. Então, foi quando também no período que eu trabalhei é que chegaram as primeiras iniciativas a respeito dos cuidados paliativos. Então é nesse sentido que eu vou trazer para você também aqui uma abordagem somando com aquilo que a doutora Libby publicou no artigo dela com outros autores. Mas o que a gente percebe então, como eu ia dizendo, é que a vida hoje ela foi ampliada. Como assim a vida foi ampliada? Óbvio, a humanidade vive mais. Medicamentos, procedimentos, tratamentos, uma série de tecnologias na área da saúde tem feito com que nós estejamos vivendo mais tempo, ok? Então isso é um ponto importante, devido aos medicamentos, aos transplantes, né? Então a pergunta que surge muitas vezes é a seguinte: quando é que uma pessoa começa a morrer? E é claro, gente, eu sei, né, já falei aqui, que o tema da morte ele é um tabu para muitas pessoas, para muitos lugares, muitos locais. Mas eu penso que é importante eu trazer esse tema para você refletir, para você interagir. E para você que está chegando aqui agora, se está gostando desse tema que eu estou propondo hoje, que é sobre a morte, e que eu vou continuar no próximo episódio, na próxima terça-feira às 9h30, dá um like, dá um joinha aí para apoiar aqui o canal. Não te custa nada, viu? Você dá um like, mas para o canal é muito importante. Então é o seguinte, muitas pessoas dizem que as pessoas começam a morrer a partir do nascimento. É um ponto de vista. Do ponto de vista médico, por exemplo, quem trabalha na área de pronto-socorro, né? Esses cuidados aí
ligados a acidentes, socorristas, etc. Muitas vezes, para esses profissionais, a morte começa quando a pessoa então sofre um acidente. Para outros, a morte começa quando é detectada uma doença grave, né? E isso é interessante a gente pensar, porque uma coisa é o momento que a doença foi descoberta, mas certamente ela já estava em ação há muito tempo. Então, quando é que começa a morte? E eu te pergunto, para você, quando é que uma pessoa começa a morrer? Digita aqui na área de comentários que eu vou ler um a um dos comentários de vocês. Então, isso aí é muito importante, tá? Então, quando alguém começa a morrer, né, isso aí vai variar de pessoa para pessoa, cada um tem uma opinião, né? Também quando a pessoa entra nos cuidados paliativos, quando a medicina convencional ela não tem muitas soluções mais para o tratamento da pessoa que está doente, então em alguns hospitais, em vários lugares, esses pacientes são assim encaminhados ou os familiares são estimulados a levar este paciente ou o próprio paciente para receber cuidados paliativos, uma equipe multiprofissional formada não só por médicos, mas por vários outros profissionais da área da saúde física, da saúde mental e emocional, né? Então, cada um de nós tem uma opinião, quando é que a morte começa a acontecer para cada pessoa, certo? Então, existe uma questão que é o conhecimento técnico sobre a morte, aí é a área médica, a área de saúde, e existe um conhecimento que é cultural, e isso muda tudo completamente, né? Isso aí é muito importante, né? E é curioso que tem uma música do Gilberto Gil, que ele vai falar um pouco assim, ó, tem um verso que vai dar a ideia assim, de não ter medo da morte, mas sim medo de morrer. Então você vê que já é uma questão mais filosófica, uma questão conceitual. Inclusive no próximo episódio aqui eu vou mostrar para você um livro, certo? Que é um livro que eu já o tenho como um livro de cabeceira já há muitos anos, aliás, desde que eu comecei a ter contatos no hospital com cuidados paliativos, mas não vou te falar qual é não vou te dar nenhum spoiler não. Mas no próximo dia, na próxima terça-feira às 9h30, eu vou mostrar para você um livro que trata desse assunto e até sugerir para que você adquira esse livro que é fantástico, para você não só ler, mas fazer como eu faço, ter esse livro como algo material de consulta, né? Então assim, gente, como eu estava dizendo para você, a morte, ela é algo que traz muita tristeza, ela traz muita dificuldade e ela traz também muito medo, né? E a morte é uma força pouco conhecida ainda, apesar de todas as pesquisas, né? E qual que é a grande questão hoje que essa médica, a doutora Libby, ela levanta? Ela levanta uma questão que é a seguinte: hoje em dia a morte das pessoas queridas, a morte fica muito distante da experiência, da vivência dos familiares e das pessoas próximas. E isso causa, evidentemente, aí um impacto cultural, um impacto emocional, né? Então, a forma como a morte hoje é olhada, ela tem passado por uma mudança muito grande agora no século XXI. Então, pessoal, você que está chegando aqui agora, ó, se inscreve no canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Aloísio Alves, faço atendimentos aí psicoterapêuticos, atendendo aí questões de família, sexualidade, terapia para casais e também a orientação e reorientação profissional, né? Orientação de profissão e de negócios. E o Coisas da Vida de hoje está trazendo aqui o tema sobre a morte no século XXI. E eu vou continuar esse assunto na próxima terça-feira, às 9h30. Então aproveita aí para mandar suas perguntas, suas questões, porque este tema está prometendo aqui, tá bom? Então, eu quero encerrar por aqui, mas na terça-feira eu estou voltando para conversar com você sobre a morte no século XXI. E deixa aí seu like se você gostou dessa primeira parte. Grande abraço do Aloísio Alves e até a próxima!